Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje nós continuamos com a incrível história de como Deus trabalhou por meio do reformador Martinho Lutero para chamar a atenção das pessoas para as verdades de sua palavra. Na semana passada, nós vimos como o eloquente orador de Roma, Aleandro, procurou subverter a verdade, convencendo a grande Assembleia Nacional na Alemanha, conhecida como a Dieta, de que Lutero era um herege e deveria, portanto, ser queimado na fogueira. Nos erros de Lutero, há o suficiente, ele declarou, para assegurar a queima de 100 mil hereges. Embora parecesse que muitos ficaram comovidos com o discurso do legado papal, Deus também se movia naquela augusta assembleia quando um dos nobres, o Duque Jorge da Saxônia, se levantou e com nobre firmeza apontou como o povo estava sofrendo por causa dos abusos da Igreja Romana. Isso preparou a assembleia para ouvir Lutero falar. Ellen White descreve a cena desta forma. Finalmente Lutero se achou perante o concílio. O imperador ocupava o trono. Estava rodeado das mais ilustres personagens do império. Nunca homem algum comparecera à presença de uma assembleia mais importante do que aquela diante da qual Martinho Lutero deveria responder por sua fé. Na presença daquela poderosa assembleia de titulares, o reformador de humilde nascimento parecia intimidado e embaraçado. Lutero foi levado para ficar em frente ao trono do imperador. Um silêncio profundo caiu sobre a assembleia lotada. Então, um oficial, o imperador, se levantou, apontou para uma pilha de escritos de Lutero e exigiu uma resposta para duas perguntas. Estes são os seus escritos? Foi a pergunta número 1. Pergunta número 2. Você retrata as opiniões contidas nesses escritos? A primeira pergunta, Lutero reconheceu que os livros eram realmente dele. A segunda, ele respondeu. Visto ser uma questão que respeita a fé e a salvação das almas e que interessa a palavra de Deus, o maior e mais poderoso tesouro, quer no céu, quer na terra, eu agiria imprudentemente se respondesse sem reflexão. Lutero então pediu respeitosamente, por esta razão, com toda a humildade, rogo a vossa majestade imperial conceder-me tempo para que eu possa responder sem ofensa à palavra de Deus. Este foi um pedido sábio, porque ele convenceu a Assembleia de que Lutero não agiu por paixão ou impulso. Todos ficaram impressionados com a calma e autocontrole de Lutero. Ao reformador foi dado até o dia seguinte para dar sua resposta final. Mas o coração de Lutero desfaleceu ao contemplar as forças que se uniram contra a verdade. Nuvens se juntaram ao seu redor e ele ansiava pela certeza de que Deus estaria com ele. Naquela noite, angustiado, ele derramou o coração perante Deus, implorando pela presença e ajuda divinas. Se ao meu lado, ele orou, por amor de teu bem-amado Jesus Cristo, que é minha defesa, meu escudo e torre forte. Deus permitiu que Lutero percebesse que a tarefa era grande demais para ele, que sua única ajuda vinha de cima. Em seu total desamparo, a fé de Lutero se fixou em Cristo, o poderoso libertador. Ele foi fortalecido com a certeza de que não compareceria sozinho perante o concílio, e com sua mente firme em Deus, preparou-se para a luta diante dele. No dia seguinte, quando Lutero se apresentou diante da Assembleia, não havia sinal de medo ou embaraço. Calmo e cheio de paz, ainda que extraordinariamente valoroso e nobre, manteve-se como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O oficial imperial agora exigiu uma decisão do reformador sobre se ele se retrataria ou não do que havia escrito. Em resposta, Lutero respondeu respeitosamente, explicando que suas obras públicas não eram todas do mesmo caráter. Algumas, ele disse, eram sobre fé e obras, com as quais todos concordavam. Outras obras expuseram as corrupções e abusos do papado. E a terceira classe de livros apontou certos indivíduos que defenderam os males
existentes. Nesta terceira classe, Lutero confessou que havia sido mais direto do que precisava e que era um mero homem e não Deus. Lutero então convidou qualquer um a mostrar-lhe nas Escrituras onde seus ensinamentos estavam errados. Logo que estiver convicto disso, ele disse: retratarei todo o erro e serei o primeiro a lançar mão de meus livros e atirá-los ao fogo. A apresentação de Lutero havia sido em alemão, mas agora ele foi solicitado a repeti-la em latim. Embora exausto, ele se apresentou novamente. Dizem-nos o seguinte: a providência de Deus dirigiu isso. O espírito de muitos dos príncipes estava tão obliterado pelo erro e superstição que à primeira vez não viram a força do raciocínio de Lutero. Mas a repetição os habilitou a perceber claramente os pontos apresentados. Enquanto alguns agora podiam ver claramente, outros teimosamente fecharam os olhos para a luz, determinados a não se convencer da verdade. Furioso, o porta-voz da dieta gritou: não respondeste à pergunta feita. Exige-se que dês resposta clara e precisa. Retratar-te-ás ou não? Com voz clara e forte, o reformador respondeu: portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me, não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço. Não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Assim, se manteve este homem justo sobre o firme fundamento da palavra de Deus. Upon the sure foundation of the word of God. Hoje, amigos, eu estou permanecendo no fundamento seguro da palavra de Deus? É a única base que vai durar. Como Jesus explicou em seu belo sermão da montanha: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Convido você a orar comigo agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pela rocha sólida, que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos por Jesus, que é a palavra viva. Te agradecemos pela palavra escrita, que também representa Jesus como a rocha. E sobre este fundamento, Senhor, a palavra de Deus, nós permanecemos por meio do teu poder. Pedimos agora que tu nos ajudes em qualquer circunstância que possamos enfrentar, a descansar com segurança neste firme fundamento da verdade bíblica e nos apoiar completamente em Jesus, pois sabemos que Ele vai nos sustentar. Obrigado por nos ouvires nesta oração. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amen.